Olá, queridos irmãos motoristas, estamos aqui com mais um treinamento este que tem o objetivo de aprimorar o nosso conhecimento. Desta feita nós vamos apresentar o TCE, ou seja, treinamento sobre condução econômica. Quando nós buscamos o conhecimento e colocamos em prática, nós vamos ter um melhor aproveitamento do caminhão que trabalhamos em todos os aspectos, principalmente no que diz respeito à economia e desempenho. Dirigir um caminhão com economia não significa arrastar-se com o mesmo pela pista, não. Muitos pensam assim, mas sim o aproveitar da melhor maneira possível. Mas como? Utilizando os recursos que o motor oferece, como torque e potência, que a caixa de marcha oferece, de força e velocidade, que o tipo de relação do diferencial oferece, se mais longo ou curto, que os freios, tanto auxiliares como freios de serviço, oferecem para uma frenagem segura e sem desgaste, das resistências ao deslocamento e muito mais. Infelizmente, é fato que nos dias de hoje, a maioria dos motoristas de caminhão estão aproveitando muito pouco do que o equipamento pode nos oferecer. E isso é muito sério, né? Nós sabemos que as concessionárias fazem entregas técnicas, elas mostram o que o caminhão dispõe em termos de recursos tecnológicos e pronto. Mas quando e como utilizar todos esses recursos, na grande maioria das vezes, não querem nem sequer saber. Por isso, é muito importante conhecimento e prática para extrair o melhor aproveitamento do seu caminho. Mas para isso, é interessante que se faça uma pergunta. Eu estou tirando o melhor aproveitamento do caminhão que eu trabalho? É importante que nós façamos este autoexame, autoquestionamento. Pois bem, este treinamento de condução econômica pode ajudar a solucionar esse problema. TCE, treinamento sobre condução econômica. Pois muito bem. Você pergunta, mas o que é condução econômica? É o conjunto de conhecimento e prática que visam o melhor aproveitamento da tecnologia embarcada nos caminhões e a correta operação do motorista. Desta forma, significa dizer operar o caminhão-tanque de modo a acionar os mecanismos de controle, como acelerador, freios, seja de serviço ou freios auxiliares, direção, caixa de transmissão, em sintonia com as situações que acontecem ao longo da viagem, como subidas, descidas, curvas, retas, enfim, todas as nuances que encontramos no percurso. Aqui no slide 3, ainda falando sobre condução econômica, geralmente quando o assunto é condução econômica, a primeira coisa que vem à nossa mente é a economia de combustível, não é verdade? De certa forma, esse pensamento não está totalmente errado. Isso porque diesel representa uma parcela significativa do custo da operação, né? Ou seja, é o maior custo da operação. Porém, a condução econômica vai muito além do combustível, né? A gente se prende muito na questão do consumo do diesel, mas não é somente isso, né? Vai infinitamente além. E deve-se considerar também a redução de desgaste, a redução de quebra de componentes, a redução de problemas mecânicos, sistema de freios e transmissão, a vida útil dos pneus e o intervalo entre as paradas para manutenção. Afinal de contas, a disponibilidade do caminhão também impactará diretamente nos lucros e metas desejados por qualquer transportador.
Tá certo? Muito bem. Em um mercado cada vez mais competitivo, reduzir os custos não é apenas uma questão de opção. Não. Porém, uma regra básica para manter a sustentabilidade e a rentabilidade do negócio. Neste quesito, 3 pontos exercem influência direta nas metas da Lima Transporte. Primeiramente, as características do caminhão, né? Como força e potência, trem de força, projeto de construção e tecnologias embarcadas, né? Tudo isso é muito importante. Mas tem também um segundo ponto a se considerar: a competência do gestor da frota. Na escolha do caminhão correto, né? Tanto na escolha do caminhão correto para cada tipo de operação, quanto também na gestão ativa e atuante da frota e principalmente da equipe de motoristas. E terceiro, a competência do condutor. Olha, este deve ser devidamente treinado e capacitado para operar o caminhão de forma correta. O motorista deve conhecer a sua tecnologia embarcada para que ele possa usufruir dos benefícios propostos. Deve ser um profissional que dirige o caminhão de forma segura, responsável e defensiva, não permitindo assim que o estresse e a pressão do cotidiano venham influenciar negativamente a sua forma de condução. Muito bem. Nesse slide aqui nós vamos ver aqui um pouco sobre os custos do caminhão, né? Os custos do caminhão. Distribuindo o custo operacional de um caminhão com 9.000 quilômetros rodados durante 5 anos, nós chegaremos ao seguinte resultado: 1% de despesas com licenciamento anual, 5% com seguro, 5% com custos de pneus, né? Aí vem 8% com custo do capital aplicado naquele ativo, 5% de indisponibilidade, ou seja, caminhão parado por vários motivos, ou por algum motivo desnecessário, e 14% com manutenção, 10% com custos com o motorista e, pasme você, 44% de combustível. Pois muito bem, nesta distribuição que acabamos de mostrar, distribuição de custos, o motorista é responsável diretamente pelos seguintes itens: 5% das despesas com pneus, né? 8% da depreciação do veículo, né? O motorista é o principal responsável, né, por esse gerenciamento. Ele que deve identificar, investigar e startar qualquer problema, seja nos pneus ou em qualquer outra coisa que apareça como irregular no caminhão. Por isso, toda parada que fizer, a primeira coisa a fazer é conferir os pneus, né? Conferir os pneus. Esse aqui, 8% da depreciação do veículo. Esse quesito envolve a questão do cuidado e do zelo quanto ao caminhão, que é confiado aos cuidados do motorista, né? 5% de indisponibilidade, né? Ou seja, caminhão parado por algum motivo desnecessário. Esse quesito envolve a questão da produtividade, né? 14% manutenção, né? O caminhão bem cuidado e corretamente operado diminuirá significativamente as despesas com manutenção. Agora, 44% de diesel, consumo de diesel. Ou seja, como já falei, este é o maior custo de uma empresa de transporte. E o grande responsável pelo gerenciamento desse quesito também é exatamente o motorista. Pois é, meus queridos, é exatamente por esses itens elencados aqui e muito, infinitamente mais que a nomenclatura motorista para um motorista profissional está se tornando a cada dia um termo, digamos assim, obsoleto. Hoje o termo correto
para um motorista profissional é gestor de unidade móvel, dado a gama de itens a ser gerenciado em um caminhão pelo mesmo. Tá certo? Pois muito bem. Aquilo que não é medido não é gerenciado, né? Então, vamos para o outro slide. Esse slide aqui nos mostra que é a questão da qualificação do motorista, né? Então, com base nesses indicadores, é fundamental que os motoristas sejam qualificados para ter uma operação mais eficiente e econômica. E é exatamente isso que a Lima Transportes faz, investe em capacitação dos seus profissionais. Para isso é importante que o motorista possua um conjunto de conhecimentos e práticas que visam o melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos embarcados naquele caminhão. Isso abrangerá, além da economia de combustível, uma maior durabilidade dos componentes do caminhão sujeitos a desgaste, cuidado e mantendo também o veículo em maior disponibilidade possível de trabalho, além de melhorar a imagem da Lima Transportes e principalmente a sua própria imagem. Pois muito bem, como motoristas profissionais, nós precisamos trazer em mente sempre uma coisa: o profissional qualificado é aquele que aceita mudanças, é aquele que procura cada dia massificar conceitos e assim ele cresce, mesmo diante dos desafios, por mais difíceis que possam parecer. Muito bem. Agora mostrando aqui o trem de força. O slide que não está mostrando. Pronto. Trem de força. Trem de força, o trem de força de um caminhão tem como função transmitir a força produzida pelo motor e controlar a velocidade, a direção e o torque, né? Quais são os componentes de um trem de força? Nós chamamos de trem de força o conjunto de componentes que são responsáveis pela geração e transmissão de força até o solo para que o equipamento, ou seja, o caminhão, seja tracionado. Na figura aqui, nós temos um exemplo de trem de força composto pelo motor, né? Embreagem, câmbio, cardana e o diferencial, né? Diferencial e aqui os cubos redutores, né? Cubos redutores das rodas. A embreagem caminhão manual, ela é acionada através do pedal, tá certo? Em caminhão automatizado, que é a maioria dos caminhões que nós trabalhamos aqui na Lima Transportes, é acionada através de atuadores hidráulicos, tá certo? Muito bem. Vamos falar agora um pouco sobre torque, né? Conceito de torque. Observando a imagem aqui, nós podemos perceber que o torque é uma grandeza física relacionada com a rotação de um objeto qualquer, em relação a um ponto fixo, no nosso caso denominado ponto de rotação. A imagem aqui nos mostra aqui que a retirada da porca com uma chave torna-se mais fácil, né, que a porca, que uma chave, ela torna-se mais fácil à medida em que aumentamos o braço da chave. Quanto maior o braço, maior será a impulsão, né? E assim exigindo-nos uma menor quantidade de força para que possamos executar um mesmo trabalho, entendeu? É uma força de rotação, digamos assim. Basta lembrar como age uma alavanca, né? Basta lembrar desse conceito, né? Então, é o trabalho resultante da aplicação de uma força em uma alavanca. Pois bem, no motor do caminhão, torque varia na mesma proporção que varia a força gerada pela combustão, né? Então, se no motor do caminhão o torque varia nessa proporção, ou seja, quanto mais injeção de diesel, de combustível, maior será essa força. É por isso que quanto mais nós aceleramos, mais força será gerada pela combustão. Porém, maior será a queima de diesel, o consumo de combustível.
Este conceito deve ser lembrado nos momentos em que estivermos numa situação de subida de serra, num aclive, um terreno sem pavimentação. Pois bem, gerenciar o consumo de diesel através do controle da aceleração, isso é extremamente importante. Devemos procurar manter a rotação do motor sempre na faixa verde indicada no tacômetro ou conta-giros. Ao manter os giros do motor dentro desse intervalo de rotação, você estará no torque ideal e terá o menor consumo possível para o seu caminhão. Ao trocar uma marcha mais longa, é importante que a gente eleve a rotação do motor até uma faixa superior. Assim, quando você engrenar a nova marcha, a rotação do motor vai cair, mas ficará no intervalo da faixa verde, ou seja, a faixa de torque ideal. No caso de marchas curtas, redução, é importante manter a rotação do motor mais baixa. Mais uma vez, isso fará com que os giros se mantenham na faixa verde. E assim, você estará operando na faixa de torque ideal e terá, além da eficiência, você terá o menor consumo possível para o seu caminhão. Tá certo? Então, quanto maior a injeção, maior a força. Se eu preciso de força, eu preciso de mais ingestão. No caso aqui, seria a influência comparada da alavanca. Tá certo? Muito bem. Agora, falando sobre potência, O que quer dizer potência? Potência significa a capacidade de realizar um trabalho em determinado espaço de tempo. É também o produto da força pela velocidade. A potência fornecida por um motor pode ser obtida a partir do seu torque e da sua rotação. Portanto, potência é igual a torque, ou seja, força em rotação, vezes velocidade angular. É isso. Então, o torque é o que faz as rodas se movimentarem. Se o motor conseguir gerar muita força, vai conseguir puxar muito peso. O torque coloca tração no asfalto, tração no solo, para fazer mover as rodas. Exatamente por isso que caminhões precisam de um motor com alto potencial de torque, para conseguir transportar cargas pesadas, Agora, se tratando de potência, enquanto o torque define a capacidade de arrancada e de retomar velocidade, a potência condiciona e mantém a velocidade do caminhão na estrada. Pois bem, de forma assim, bem simplória, a potência está relacionada ao trabalho que um motor gasta para atingir uma velocidade em um determinado tempo. Exatamente por isso, por essa razão, que as montadoras gostam muito de exemplificar nas suas propagandas a potência de seus lançamentos, mostrando em quantos segundos um veículo ele vai se deslocar de 0 a 100 km por hora. Em quanto tempo? Aí está mensurando a potência. Pois é, a potência é a medida usada para especificar o tempo em que um trabalho é executado. Vamos aqui conjecturar, Podemos aqui imaginar 2 caminhões param no posto para realizar o abastecimento, E eles vão ser abastecidos os 2 com a mesma quantidade, digamos, 200 litros de diesel cada caminhão, ao mesmo tempo, Então a bomba do posto deverá abastecê-los em um certo tempo, um intervalo de tempo. Neste caso, a potência pode ser comparada com a velocidade em que o diesel chegará até o tanque do caminhão, até o tanque de combustível dos 2 caminhões. Enquanto o torque aparece como a força que a bomba consegue enviar o diesel até o tanque. Viu a diferença? Torque, potência. Essa medida representa o torque multiplicado pelas rotações do motor, exprimida em rotações por minutos, resultando na quantidade de energia gerada por uma unidade de tempo. Concluindo, a potência do motor é o resultado da multiplicação do torque pelas rotações por minuto, conhecido
pelas iniciais RPM, não é? Ou seja, é a velocidade do motor de movimentar, de girar. Assim, é importante encontrar um equilíbrio do motor para se atingir o melhor desempenho de potência e força sem exceder a aceleração necessária e, em consequência, consumir mais diesel. Por isso, meus queridos irmãos, se faz tão necessário operar sempre gerenciando o conta-giros do caminhão. E por falar em conta-giros, é o que nós vamos tratar agora nesse próximo slide. Muito bem. Que o slide está apresentando o tacômetro, não é? Tacômetro, ou mais conhecido como conta-giros, não é? Pois muito bem, o conta-giros é a nossa principal ferramenta de trabalho no que diz respeito à condução econômica. Aqui nós estamos vendo a faixa verde, amarela e vermelha. Na faixa verde é a melhor faixa de torque, onde tem o menor consumo e o melhor desempenho com economia. Por isso devemos procurar dirigir o maior tempo possível nesta faixa. A faixa amarela, nas trocas de marcha em aclive, a gente deve acelerar até entrar um pouquinho na faixa amarela, até o ponteiro atingir o início da mesma, para que, ao fazer a troca, a rotação do motor não caia abaixo da faixa verde. É importante lembrar que a faixa amarela é a faixa ideal para o uso do freio motor. Freio motor só tem eficácia plena quando utilizado na faixa amarela do conta-giros. E, terceiro, a faixa vermelha, que é a faixa de advertência. Essa faixa indica que o motor está entrando em rotação excessiva, o que é extremamente prejudicial para o motor. O motorista jamais deverá permitir que o motor atinja esse nível de rotação. No exemplo aqui da imagem, um conta-giros do caminhão Volkswagen 19320, a faixa verde vai de 1.200 a 1.700 RPM, né? A faixa amarela vai de 1.800 até 2.300 RPM, a faixa de utilização do freio motor. E a faixa vermelha vai de 2.400 a 3.000 RPM. Lembrando que esses valores não são universais. Cada marca e modelo de caminhão tem as suas características e suas peculiaridades, né? Então, como identificar a faixa ideal de um caminhão que eu não conheço, né? Nesse slide aqui, ainda falando sobre conta-giros, nós vemos aqui que para atingir a máxima economia de diesel, se faz necessário interagir com o caminhão. E nessa interação, essa interação entre motorista e caminhão se dá através do tacômetro ou conta-giros, né? Como falei, cada marca ou modelo de caminhão tem as suas particularidades. Então, se eu não trabalho em um caminhão efetivo, um caminhão fixo, por exemplo, eu preciso descobrir a rotação ideal daquele caminhão que eu vou estar operando naquele momento. Mas como descobrir isso, né? Qual é a faixa extra-econômica deste caminhão? Então, eu vou pegar o valor, né? A orientação é essa, eu vou pegar o valor maior da rotação máxima da faixa verde e vou subtrair esse valor pelo valor da faixa mínima da faixa verde. Depois vou pegar o resultado e vou dividir por 3. Em seguida, vou pegar o resultado, né, dessa divisão e vou somar ao valor mínimo da rotação da faixa verde, que é 1.200 no caso do Volkswagen, e vou encontrar aqui a faixa, o ponto de rotação extra-econômico do caminhão Volkswagen 19320, que no caso aqui seria 1.200. Tá certo? Isso aí nós vamos estar apresentando de forma bem detalhada para que cada um possa, assim, obter o conhecimento de como fazer este cálculo, né? Então, a rotação extra-econômica deste caminhão Volkswagen 19320 é de 1.400 RPM, né? Eu estou nessa faixa, estou na faixa, no ponto extra-econômico do caminhão. No outro slide aqui, como eu falei, cada caminhão tem suas particularidades. Nós temos aqui o exemplo do caminhão DAF, né?
a rotação ideal dele, extra-econômica, é 1.200 RPM. Nós temos aqui o caminhão Volvo FH 540, também 1.200 RPM. Né? Então, fazendo esse cálculo, seja qual for o caminhão, você vai encontrar o fator do ponto extra-econômico daquele caminhão especificamente. Né? Aqui nós temos o caminhão Scania, né? Já é uma rotação mais alta, né? O ponto extra-econômico do Scania é 1.400 RPM. Já do Mercedes, né, que usamos o exemplo do Actros 2651, é entre 1.000 e 1.100 rotações por minuto. A faixa, o ponto de operação extra-econômica deste caminhão Actros 2651 da Mercedes-Benz. Pois bem, meus queridos irmãos, esse cálculo ele é muito importante porque ele independe da marca ou modelo do caminhão que eu for operar. Eu terei o parâmetro da rotação extra-econômica daquele caminhão, tá certo? Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar o fator. Continuando, para onde foi o meu diesel? A propósito, para onde vai o combustível que nós colocamos no tanque do caminhão? Muitas vezes nós temos a sensação de que evaporou, não é mesmo? Pois bem, você sabia que a maior parte do combustível consumido não tem a influência da operação em si? Pois é, dados mostram que cerca de 60% do combustível não pode ser utilizado para mover o caminhão. 40% da energia do combustível perde-se na forma de calor nos gases de escape do caminhão. E 20% é consumido pelo sistema de arrefecimento do motor. Somente 40% do combustível é transformado em energia utilizável. E são exatamente esses 40% que nós precisamos trabalhar no sentido de economizar. Em termos gerais, o consumo de diesel pode ser decomposto nos seguintes itens: 12,5% para vencer a resistência do ar, 12,5% para vencer a resistência do rolamento, 10% para aceleração em subidas, adaptação ao tráfego da estrada, 2,5% devido à deficiência do trem de força, 2,5% para várias unidades auxiliares como alternador, compressor de ar, ar-condicionado, etc. Próximo slide nos mostra o seguinte, falando sobre manutenção, né? Como vimos, o diesel é consumido através de vários fatores, além da queima normal de operação. Por isso é tão importante a correta manutenção do caminhão. A manutenção adequada conservará o caminhão funcionando como novo, mesmo depois de um longo período de uso. Fatores da manutenção que afetam o consumo de combustível são vários, né? Filtro de ar ou filtro de combustível parcialmente saturados, válvulas injetoras defeituosas ou mal calibradas, né? Pneus descalibrados, embreagem impropriamente ajustada ou embreagem gasta quando passa a patinar, vazamento de combustível, falta de manutenção preventiva. Tudo isso são fatores que aumentam o consumo de diesel, né? A manutenção preventiva evita que as falhas aconteçam, o que também contribui para a duração dos componentes do caminhão, bem como estende o tempo da vida útil do mesmo. Além disso, ao manter a regularidade das manutenções preventivas, é possível reduzir os custos operacionais e consumo desordenado de combustível. A manutenção correta é essencial nesse quesito de condução econômica. Um outro fator importantíssimo, né? Trata-se da calibragem dos pneus. O procedimento correto quanto aos pneus é calibrá-los pelo menos uma vez por semana e sempre procurar calibrar os pneus ainda frios, né? Verificar o estado dos pneus antes de sair com o caminhão.
Verificar o estado dos pneus em todas as paradas que fizer, ir lá e dar aquela batidinha com a marretinha, né? Verificar desgastes irregulares nos pneus, não subir ou encostar em vias de calçadas, meio fio ou em materiais pontiagudos, né? Ter cuidados, né? Calibrar o pneu conforme informado pelo fabricante. Nunca montar pneus novos com pneus gastos, né? Juntos, que vai haver um desgaste acelerado naquele que estiver com mais borracha. 2 libras a menos no conjunto de pneus significa um consumo de combustível adicional de 2 litros a cada 100 quilômetros rodados. Então, não é pouco, né? Pneu com baixa pressão equivale a um aumento de consumo de 5 a 7% de diesel. O pneu calibrado corretamente faz com que o peso do caminhão seja distribuído adequadamente sobre todas as rodas, né? E assim o caminhão fica com menos resistência ao rolamento e assim vai consumir menos diesel. Essa é a proposta. Você sabia que a cada libra a menos em um pneu, o consumo de diesel pode aumentar em até 3%? Pois é, 0,3% por quilômetro rodado. Um pneu descalibrado oferece maior resistência ao rolamento, fica mais pesado e por conta disso o consumo de combustível aumenta. Os hábitos da condução que afetam significativamente o consumo de combustível, né? Esse é um outro vilão, né? Quanto ao consumo desordenado de diesel. Os maus hábitos de condução. E aqui no slide está elencando aqui alguns hábitos de condução que afetam significativamente o consumo de combustível de um caminhão. Primeiramente, aceleração em rotação inadequada, ou seja, fora da faixa de torque. Aceleração desnecessária, uso da embreagem de maneira incorreta, repique nas trocas de marcha, alongar marchas, isso faz o giro do motor subir muito e com ele o consumo também. Arrancadas, né? Arrancar a saída do caminhão com aceleração alta, isso é extremamente prejudicial. Andar nas marchas erradas, cada velocidade pede uma marcha. É tão prejudicial quanto andar em alta rotação é rodar com o motor em baixa rotação. A marcha errada aumenta o consumo. E o grande vilão são os longos períodos em marcha lenta com o caminhão parado, né? Aliás, é o que fala aqui nesse próximo slide aqui, prejuízos da marcha lenta, né? Prejuízos da marcha lenta, consumo do motor em marcha lenta. O motor funcionando em marcha lenta terá um consumo de diesel em média de 2 litros a cada hora que ele fica funcionando. Então, em consumo, o motor em marcha lenta é muito prejudicial. Vejamos aqui, 1 hora por dia significa 2 litros. Hoje está em média R$ 5 o litro de diesel, então R$10. Um mês, vamos colocar aqui 25 dias úteis, 50 litros, são R$200. Em um ano, 300 dias úteis, seriam 600 litros. Olha aqui, 1 hora por dia, em um ano, vai dar um prejuízo, óleo diesel queimado, de R$3 mil. Então, partindo desse pressuposto, um caminhão, R$3 mil, por 10 caminhões, R$30 mil, 100 caminhões em um ano, R$300 mil, e 400 caminhões, que é a frota estimada da língua, R$1.200.000 queimados, né? Desnecessariamente. Olha como a marcha lenta é muito prejudicial. Nesse slide aqui nós temos aqui o relatório de tempo de motor funcionando com o caminhão parado. Aqui é os dados de uma filial. Veja que tem motorista aqui, a gente colocou aqui amarelo, verde e vermelho. Verde é que estão dentro da meta. Os motoristas em um mês, no mês de setembro, isso aqui, 2 horas e 30, outro 4h46. Em vermelho, um motorista aqui funcionou o motor em marcha lenta em 8 horas e 16 minutos, outro 10 horas e 54 minutos, outro funcionou 9 horas, outro 8 horas e 10, outro 8 horas
horas e 7, outro funcionou 10 horas e 17, outro funcionou 8 horas e 21, outro funcionou 8 horas e 40, outro funcionou 9 horas e 28 minutos. Então vejamos aqui, irmãos, no final do mês de setembro, olha, teve um motorista aqui que funcionou 13 horas em um mês, deu um total de, não uma filial só da Lima, um total de 416 horas e 24 minutos, né? Agora imagine as consequências disso aqui, né? Então chegamos a preocupante constatação que 37% dos motoristas estão em nível desejável, 20% em nível aceitável, 26% em nível de alerta e 15% dos motoristas em nível crítico, né? Então, partindo desse princípio de que o caminhão parado consome em torno de 2 horas, ou melhor, 2 litros de diesel por hora, funcionando em marcha lenta, significa dizer que esta filial aqui, apresentada aqui, consumiu 832 litros de diesel em um mês, desnecessariamente. Então, 832 litros vezes, vamos colocar aqui, a R$5 o litro, foram R$4.160 gastos desnecessariamente em caminhões funcionando parados sem necessidade, né? Então a gente chega a essa constatação. Nós precisamos melhorar, não é verdade? Mas onde precisamos melhorar? A questão da conscientização, ela é preponderante nessa questão, né? Por que uns conseguem passar o mês funcionar 2 horas em um mês e outro na mesma operação chegar a funcionar 10 horas, 13 horas? Então merece uma reflexão neste ponto, ok? Pois bem, irmãos, aqui nesse próximo slide nos mostra dados reais dessa filial, né? Vale ressaltar que a maioria dos motoristas que não atingiram a média de consumo desejada para o mês de setembro são exatamente aqueles que estão em nível crítico na planilha, né? Estão em vermelho. Esses motoristas que funcionaram o caminhão 10 horas, 12 horas, 9 horas, 8 horas, a maioria deles não atingiu a média de consumo estabelecida pela Lima Transportes para o seu caminhão, né? E isso redunda em prejuízo tanto para a Lima Transportes, prejuízo para o meio ambiente, prejuízo para o motorista também, né? Porque ele perde, né? Então compromete 50% o valor da bonificação mensal, perde 50% da liga. E aí, vale a pena isso aí? Todos os motoristas de longa distância são autorizados a funcionar o motor 2 vezes por 15 minutos cada funcionamento desse, para carregar as baterias do caminhão em dias de descanso de 36 horas, né? Portanto, a dica é: não funcione o motor do caminhão mais que 2 vezes de 15 minutos em sua folga de 36 horas. A maioria faz isso aí, né? Por que alguns não estão conseguindo? Segunda coisa, só funcione o motor quando já estiver próximo de sair, né? Confira a documentação, nota fiscal, rotograma, enfim, tudo que tiver para ser conferido antes de funcionar o motor. Muitas vezes a pessoa funciona, depois é que vai fazer a conferência. Desligue o motor quando parar em posto fiscal ou em base, quando for pegar a nota fiscal. Não dirija cruzando marcha. Lembre-se, horas ociosas em marcha lenta trazem prejuízos para o caminhão, para o meio ambiente, para a Lima, mas traz prejuízo para nós também, nós motoristas. Tá certo? Vamos agora para o próximo slide. Segundo estudos técnicos, né, falando aqui agora de limites de velocidade, segundo estudos técnicos, a velocidade ideal para veículos pesados deve ser igual ou menor que 80 km por hora, tanto pelo aspecto de economia de combustível, quanto de segurança, né? Então, esta é o resultado de estudos, esta é a velocidade ideal para caminhões abaixo de 80. A 80 km por hora, um determinado caminhão percorre
consome 2,5 km por litro, a 85 km. Esse mesmo caminhão passa a percorrer apenas 2,3 km por litro, ou seja, uma perda de 8%. Uma diferença de apenas 5 km por hora impacta tanto assim no consumo? Impacta sim. A 95 km por hora, o veículo exige 70% a mais de potência do motor em relação àquela velocidade ideal. Isso quer dizer que acima de 88 km por hora aumenta em 1% o consumo de diesel. Já a 100 km por hora aumenta em 12% o consumo de diesel. Conclui-se assim, que velocidade e consumo de diesel andam de mãos dadas. Tem tudo a ver uma com a outra. Portanto, a recomendação é, um outro fato a ser considerado e que está em segundo lugar no custo operacional de uma frota, é exatamente o pneu. Pois na faixa de 100 km por hora, o desgaste da banda de rodagem será dobrado, onde eleva-se os custos em média de 36%. Isso são resultados de estudos, irmãos. Então não é uma conversinha sem fundamento. A velocidade, além de não combinar com segurança, não coaduna-se também com a economia. Quanto mais velocidade, mais consumo, mais desgaste, mais custos, né? Este slide aqui, continuando falando sobre os limites de velocidade, diz que em função do arrasto aerodinâmico, a velocidade de cruzeiro, ou seja, aquela velocidade ideal, tem papel fundamental no consumo de combustível. Lembrando que velocidade de cruzeiro é aquela considerada mais uniforme, é aquela velocidade constante, aquela velocidade sem alteração. A velocidade ideal de segurança, não é? Isso porque o veículo tem a sua taxa de consumo ideal, normalmente entre os 40 e 70 km por hora. Isso para caminhão, né? Ultrapassando isso, o motor já passará a consumir uma quantidade maior de combustível e o gasto, naturalmente, só tende a aumentar, né? Então, quanto menor for a velocidade de cruzeiro, menor será o consumo de diesel daquele caminhão. Utilizar a última marcha, né, o maior tempo possível, né? Praticar velocidade compatível e uma regra básica: para cada aumento de 1,6 km por hora acima de 80 km por hora, haverá uma perda de 0,004 km rodados por cada litro de diesel consumido. Então tem custo, velocidade sai cara. Vamos para o próximo slide. Ainda falando sobre velocidade, né? Aqui falando, quanto maior for o acréscimo da velocidade, maior será o consumo de diesel, né? Altas velocidades de rodagem trazem apenas um pequeno ganho de tempo. Não vale a pena. Por outro lado, ocorre muito desgaste, não somente gasto de combustível, mas desgaste de pneus, aumenta o risco de acidente. Por exemplo, elevando-se a velocidade média de 75 km por hora para 90 km por hora em 100 km, o ganho de tempo é de apenas 9 minutos aproximadamente. Portanto, baixa velocidade, quando aumentada, trazem um ganho de tempo significativamente maior. Por exemplo, elevando-se a velocidade média de 40 km por hora para 50 km por hora, em 100 km, teremos um ganho de 30 minutos de tempo, né? Então, em baixa velocidade, mas em alta velocidade, esse ganho de tempo é reduzido, não vale a pena. Rodar mais para chegar mais cedo ao destino somente vale a pena nas faixas de baixa velocidade. É por isso que nós, viajando aí, praticando essas velocidades controladas, somos ultrapassados várias vezes no dia por um mesmo caminhão e muitas vezes vamos dormir no mesmo posto. Estes picos de velocidade e oscilações em velocidade alta, isso não traz resultados. Então devemos procurar minimizar o máximo, né, para que tenhamos uma velocidade uniforme, pois a velocidade do veículo influencia diretamente no consumo de combustível. Quanto maior for a autonomia, a distância percorrida por litro de combustível consumido, logicamente, maior será também o consumo de diesel.
A alta velocidade é um fator que influencia sobretudo nas estradas, pois quanto mais rápido estiver o veículo, maior será a resistência do ar, exigindo assim maior consumo de diesel. Ok? Muito bem. Pouca diferença, grande economia, né? Considerando um caminhão que trafega 10.000 quilômetros por mês, consumo médio de 2 quilômetros por litro, significa consumo mensal de 5.000 litros, certo? A R$5, valor mensal R$25.000. Valor anual vai para R$180.000. Uma melhora de apenas 3% no consumo representa uma economia de R$5.400 ao ano. E aqui alguns fatores que influenciam a média de consumo, dentre muitas variáveis, algumas condições como água na pista, né, que aumenta o consumo, segundo estudos, em 3 a 5%, né, porque oferece maior resistência ao rolamento, qualidade do combustível abastecido. Nem sempre é possível escolher a estrada melhor, mas a estrada ideal é aquela que nós mantemos um ritmo de velocidade que não exige frenagens nem acelerações constantes, né? Nos oferece condições de praticar uma velocidade de cruzeiro com maior tempo e com maior espaço. Ok? Próximo slide aqui nos fala da velocidade e tempo, né? Muito bem. Velocidade 10 km por hora, tempo em minutos 600 minutos. 10 a 20 km por hora para percorrer 100 km, tá certo? A 20 km por hora, 300 minutos ou 5 horas. A 40 km por hora, vou gastar 200 minutos. Se eu estiver a 50 km por hora, vou gastar em torno de 150 minutos, né? A 80 km por hora, 75 minutos, 1 hora e 15. A 90 km por hora, 67. Eu aumentei em 10 km a velocidade e ganhei apenas 8 minutos. A 100 km por hora, eu vou gastar 1 hora. Muito bem. A seguir, nós vamos apresentar aqui algumas instruções básicas relacionadas à direção econômica e defensiva, que andam juntas, que são extremamente valiosas quando colocadas em prática, tá certo? Muito bem. Começamos a falar aqui pelo turbo compressor, né? Ao ligar o motor, não acelere até que o manômetro indique a pressão ideal do óleo e que a luz de aviso do painel se apague. Isso garante que o óleo chegue até os mancais do turbo compressor. E a gente tem que ter esse cuidado sempre, viu? Uma outra instrução importante é a operação do caminhão. Como dar partida, né? Na hora de dar a partida. Muito bem. Funcionar o motor em marcha lenta durante alguns segundos, né? Durante alguns segundos. Elevar gradativamente a aceleração a 1000 RPM até o carregamento dos reservatórios de ar, né? Do reservatório de ar comprimido. Em seguida, colocar o caminhão em movimento, aumentando gradativamente a velocidade, né? Para que haja um aquecimento uniforme dos seguintes itens, né? Todos os componentes do caminhão. E alguns itens como a água do sistema de arrefecimento, o óleo do motor, o óleo do câmbio, o óleo do diferencial, os cardãs, né? Os pneus, os rolamentos, os cubos redutores, as molas, os amortecedores, as barras, chassis, enfim, para que todos passe por um processo de aquecimento igual, uniforme, e assim entre numa temperatura de operação. Ok? Agora nós vamos falar aqui alguns cuidados com a operação do motor, né? Sempre acelere suavemente, mas constantemente. O motor deve operar o máximo possível dentro da faixa de torque, que é a faixa econômica, a faixa verde do conta-giros. Sob hipótese alguma, opere o motor dentro da faixa vermelha. Não. O motorista deverá adequar a operação em função do torque do motor e não da potência máxima. Não deixe o motor em marcha lenta por períodos longos, né? Já falamos o quanto é prejudicial sobre todos os aspectos. A combustão, ela é deficiente quando o motor fica funcionando em marcha lenta.
E isso favorece a formação de depósitos nas câmaras de combustão, nas válvulas de escapamento e ao redor dos anéis dos pistões. E isso pode ocasionar espelhamento da camisa, dos cilindros do pistão, prejudicando seriamente a compressão daquele motor e diminuindo assim a sua vida útil. É extremamente prejudicial funcionar por longos períodos o motor em marcha lenta. Esse slide aqui nos fala, nós já falamos, né, da importância de administrar tudo no caminhão. E tem uma coisa que é extremamente importante: administrar corretamente a topografia, né? A topografia. Aqui nós temos 3 situações, né? Em plano, terreno plano, opere na faixa verde do contagiro utilizando a melhor faixa de torque, usando a marcha mais alta possível, né? Aqui em terreno com aclive, né? Aproveite a inércia adequando a marcha, acelerando, mantendo a rotação final da faixa verde. E no caso de declive, com o acelerador em repouso, utilize a faixa amarela do contagiro e ative os freios auxiliares em estágio compatível com aquele declive. Gerencie esse procedimento em caso de pista escorregadia, né? Agora, neste slide, vamos falar um pouco sobre os cuidados nas trocas de marcha, né? Precisamos administrar corretamente em terreno plano, operar na faixa verde de contagiros, utilizando a melhor faixa de torque, usando a marcha mais alta possível. Em terreno com aclive, devemos aproveitar a inércia, adequando a marcha, acelerando e mantendo a rotação no final da faixa verde. E em terreno com declive, com acelerador em repouso, ou seja, sem acelerar, deve-se utilizar a faixa amarela do contagiro e ativar os freios auxiliares, freio motor, retarder, no estágio compatível com aquele declive, né? E gerenciar esse procedimento em caso de pista escorregadia. Não é recomendado usar freio motor em pista molhada ou pista escorregadia, ok? Precisamos ter também cuidados com diferencial, né? Troca de marcha, né? Sempre ter cuidado nas trocas de marcha, né? Nunca repicar acelerador entre as trocas de marcha em câmbios sincronizados. Nunca efetuar a dupla embreagem em câmbios sincronizados, né? Nunca manter a mão apoiada sobre a alavanca do câmbio. Existem consequências, né, de repicar acelerador. Repicar naquela hora da troca de marcha, dá aquela acelerada, chama de repique, né? Repicar acelerador em 38 trocas de marcha equivale a 1 litro de diesel a mais, né, gasto desnecessariamente. Mais consequências: menor vida útil do componente da embreagem, maior desgaste físico do motorista, né, porque trabalha muito mais, e um desgaste prematuro do câmbio, né? Só traz prejuízos, tá certo? Então são algumas instruções daquilo que nós devemos evitar, né? Agora, cuidados com o diferencial, na operação do diferencial, né? Devemos evitar trancos, devemos reduzir marcha sempre antes de chegar aos obstáculos e não trocar marcha em lombadas ou em operação de curvas ou valetas, né? É muito prejudicial para o diferencial. Algumas instruções aqui muito importantes, né? Dirija sempre de forma preventiva e antecipada, né? Sempre antecipando-se aos riscos identificados no cenário futuro. Não acelerar ou frear desnecessariamente o caminhão. Utilizar os freios auxiliares, freio motor ou retarder, com previsão e antecipação. O sistema não deve ser usado em chuva ou em pista escorregadia, nem em manobras também. Procure conhecer o trajeto e programe-se quanto às suas paradas. Evite parar o caminhão no meio de subidas. Avalie as variações do relevo, adequando a marcha, a rotação do motor,
a pressão da turbina e a carga de aceleração. Aproveite a inércia, o embalo, para economizar combustível. Quanto maior for a distância percorrida sem acelerar, maior a economia de diesel. São tantas situações que nós podemos aproveitar a inércia num dia de trabalho. Então, como eu posso aproveitar a força da gravidade e a inércia para economizar diesel, Aqui nós temos essa figura aqui, mostrando se eu estou em descida, desço do caminhão engrenado, terminei de descer, usando o freio motor, cheguei no plano, desligo o freio motor e ele vai subir aqui no trecho ainda na inércia, E quando ele for perdendo o embalo é que eu volto a acelerar na subida, Então, enquanto eu estou aqui utilizando a inércia, estou em descida, sem o pé no acelerador, usando o freio motor ou não, o consumo de diesel aqui é zero, tá certo? Porque não está havendo injeção de combustível. O que está movimentando o caminhão é o trem de força, a força da gravidade, que está em descida. Cheguei no plano e a inércia, eu aproveito. Enquanto eu estiver sem acelerar, o caminhão está se movimentando sem consumir uma gota de diesel, Então isso são instruções simples, mas que são importantíssimas e que trazem resultados extraordinários, tanto na questão da segurança da operação, quanto no quesito economia, condução econômica, ok? Esse próximo slide aqui nos fala que nós devemos evitar acelerar na descida, devemos fazer uso de escalonamento de marchas para manter a velocidade média compatível, dirigir em velocidade compatível com a via, considerando o peso, o tipo, a distribuição da carga e as condições de tráfego, sempre, respeitar o regime ideal de rotação do motor, mantendo a aceleração sempre na faixa verde. E uma dica importantíssima, aliás, uma instrução: faça uso correto da sua visão, trabalhando com a visão periférica e a visão central, para que você dirija sempre com previsibilidade e possa tomar sempre ações programadas, Essa prática lhe ajudará a praticar a direção defensiva e direção econômica. Todos nós, seres humanos, temos dois tipos de visão: a visão periférica, que abrange um ângulo de até 180 graus, e a visão central, que se resume a apenas 3 graus somente. A nossa visão periférica, ela capta luz, cor, movimento, mas não identifica aquilo que nós estamos vendo, Então, eu preciso fazer uso da minha visão central para identificar o que está acontecendo no meu cenário. Portanto, não fixe os seus olhos no mesmo ponto por mais de 2 segundos. Movimente sempre os seus olhos. Quanto mais movimentar os olhos, mais informações você tem acerca de tudo que ocorre no seu cenário de trânsito. E assim, você tem condições de praticar a previsibilidade na sua condução. E aí você fará uma direção defensiva e, por conseguinte, uma condução econômica. Ok? Então, nossa visão é um instrumento essencial para a segurança. Então, como falei, a movimentação de olhos, um uso correto da nossa visão no gerenciamento dos riscos no nosso cenário, sobretudo no cenário futuro, nos darão plenas condições de dirigir o nosso caminhão com previsibilidade e segurança. Esse slide aqui está nos mostrando o seguinte, mostrando aqui como realizar a frenagem planejada, O que é isso, Frenagem planejada, se eu dirijo com previsibilidade e sempre praticando distância de segmento, tenho sempre espaço do meu veículo para os demais veículos, eu vou ter condições de gerenciar o meu cenário futuro, Está vendo tudo que ocorre lá na frente, Nesse caso aqui eu estou vendo uma lombada. Nesse gerenciamento do cenário futuro eu tenho que identificar quais são os itens relevantes no trânsito,
Itens relevantes pessoas, né, pedestres, ciclistas, veículos de qualquer natureza, tudo que reflita movimento, animal na pista, enfim. Mas também semáforo, lombada. Por que uma lombada é considerada um item relevante no trânsito? Porque vai exigir de mim uma tomada de decisão em relação a ela, não é verdade? E quando eu faço isso de forma previsível, eu faço economizando combustível, tá certo? Vamos ver aqui o exemplo. Então ele está dirigindo aqui, ele viu lá adiante uma lombada, né? Ao ver a lombada, ele vai tomando as suas ações. Lembrando que previsibilidade mais distância e segmento reflete no quê? Numa direção segura, né? Quando você soma essas duas habilidades, então você terá todas as condições de realizar uma frenagem planejada, né? Ok? Então, identificou lá adiante uma lombada, né? Uma lombada na pista. Primeira ação que ele tomou, nesse caso aqui, a previsibilidade lhe permite, através de sua visão central, identificar o obstáculo lá na frente, no seu cenário futuro. Primeira ação, tirou o pé do acelerador. Então o carro vai agora aproveitando a inércia, se movimentando apenas pela força da inércia. Segunda ação, após tirar o pé do acelerador, não acione ainda os freios. Qual é a segunda ação? Aproveitar a influência da inércia, o embalo. Nesse momento, o trem de força é quem vai estar movimentando o caminhão. E o consumo de diesel também é zero. Ok? Terceira ação, o caminhão já está mais na frente. A bolinha agora acendeu aqui na terceira. Terceira ação, não acione ainda os freios. Continue com o caminhão deslocando-se pela influência da inércia. A terceira ação, você vai reduzir uma marcha. Nesse momento ainda é o trem de força que está movimentando o caminhão. O consumo de diesel continua zero. Tá certo? Então vamos para a quarta ação. Veja como é simples, né? A quarta ação. Não acione ainda os freios, né? Continue com o caminhão em movimento. A quarta ação, acione os freios auxiliares, ou seja, agora que eu vou acionar o freio motor ou retardo, né? Nesse momento ainda é o trem de força que está movimentando o caminhão. E a quinta ação é quando já estou chegando na lombada, ainda com o pé fora do pedal do acelerador, vou acionar o freio de serviço se for necessário. Essa é a quinta ação. Se necessário, você aciona o freio de serviço. Nesse momento, ainda é o trem de força que está movimentando o caminhão. O consumo de diesel aqui é zero ainda. Sabe quando o caminhão vai começar a consumir diesel nessa simulação aqui? No momento em que passar aqui a lombada, em que você acelera o caminhão novamente. Lembre-se que diesel só é consumido quando eu injeto diesel nas câmaras de combustão. Tá certo? Quando eu tiro o pé do acelerador, o caminhão está se movimentando pela influência do trem de força que está impulsionando o caminhão para a frente. Então essa dica se aplica em várias situações. Numa viagem de longa distância, quantas lombadas eu não passo durante um dia? Numa operação City Market, quantas lombadas eu não passo durante um dia? Pois eu tenho condições de aplicar esse passo a passo do procedimento, esses 5 passos, e obter resultados extraordinários. Tá certo? Pois muito bem. E se aplica também para semáforo, né? Semáforo lá na frente, estou administrando, gerenciando. Pode ser um sinal vermelho, pode ser um sinal verde, velho. Eu já vou tomando ações no sentido de administrar a minha velocidade sem utilizar os freios. Tiro o pé do acelerador e vou trabalhando em marcha ou no freio motor. O consumo de diesel é zero. Essa é a proposta, irmãos. Essa é a proposta. Com pequenas ações, com pequenas atitudes, nós temos grandes resultados. O consumo de diesel só se dará no momento em que o motorista passa a acelerar o caminhão novamente. Imagine você quantas situações semelhantes a esta se repetirão durante um dia de jornada. E os resultados serão tremendamente interessantes. Ok? Chegando aqui ao final do nosso treinamento, a conclusão, como nós vimos, não é uma tarefa fácil encontrar uma fórmula de economizar R$1 milhão. Porém, existem várias e várias maneiras de economizar 1 centavo. Nós acabamos de citar aqui um procedimento com uma lombada
onde eu tomo 5 ações, eu posso economizar vários centavos em cada situação dessa, né? Pois é exatamente esse o objetivo deste treinamento: buscar economia nas casas depois da vírgula. E lembre-se, pequenas mudanças geram grandes resultados. Muito obrigado pela atenção. Espero que esse material possa contribuir no seu enlevo profissional e você possa obter resultados extraordinários aí na sua atividade profissional. Que a Lima Transportes venha ganhar com sua postura, abraçando essas técnicas que nós aqui trouxemos, que o meio ambiente também ganha e que, sobretudo, você seja o maior ganhador. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida e sua família.